Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao meu canal Expert em DTM. Eu sou Lucas Carvalho e vou mostrar para vocês como ser referência na odontologia com disfunção temporomandibular, como lotar sua agenda com essa especialidade. E o tema de hoje é: a prevalência da DTM aumentou no seu consultório? Vocês observaram um aumento de procura de pacientes com queixa de disfunção temporomandibular, com queixa de fraturas dentárias em decorrência de apertamento, de bruxismo? Isso se tornou muito frequente durante a pandemia. Os colegas que a gente tem conversado, alunos, profissionais de muito tempo de estrada, todos têm sido unânimes. A disfunção temporomandibular aumentou na pandemia. E a gente enfrenta ainda um grande problema, que a disfunção temporomandibular não é uma disciplina obrigatória nas principais faculdades. Ainda se formam poucos profissionais habilitados a trabalhar com disfunção temporomandibular, e acaba-se que quem vai trabalhar com disfunção temporomandibular são profissionais de outras áreas, como bucomaxilo, como ortodontistas, como protesistas, e acaba se relacionando um pouco a maloclusão com a disfunção temporomandibular, com conceitos de oclusão, que é uma coisa que já caiu por terra. Quando você pensa nesse aumento da prevalência de disfunção temporomandibular em uma população, primeiro você tem que entender qual é a sintomatologia da disfunção temporomandibular. Então, uma coisa é o paciente ter o diagnóstico da doença, outra coisa é ele ter um sinal da doença. Então, a gente observa que até 40 a 75 pessoas em 100 em uma população podem apresentar sinal de DTM. O que é sinal de DTM? É tudo que você vê. Então, se o paciente tem uma limitação na abertura de boca, tem um movimento de abertura de boca irregular, o paciente abre a boca e tem uma irregularidade. Ou se o paciente se queixa de um som articular, de um estalido, ou estalo, ou clique, ou um som na forma de crepitação, que é aquele som em ranger, um barulho de areia. Então, esses são os sinais clássicos de disfunção temporomandibular. O fato dele ter o sinal não quer dizer que ele tenha a doença. E quais são os sintomas de disfunção temporomandibular? É sabido que a prevalência de sintomas em uma população ela pode variar de 16% até, na verdade, 59%. Então, a disfunção temporomandibular, o fato dele ter um sintoma não quer dizer que ele tenha a doença. Porque quais são os sintomas? Sintomas incluem zumbido, inclui vertigem, inclui cefaleia, inclui dor na TM, dor nos músculos da mastigação, dor na face. Todos esses são considerados sintomas de DTM. Até a sensação do ouvido entupido, que é a plenitude auricular, é considerado um sintoma de DTM. Então, não quer dizer que o fato do paciente ter esses sintomas que ele vai ter a disfunção temporomandibular. Então, quando você começa a pensar na prevalência, se vocês acham que a prevalência no consultório de vocês aumentou, tem sido feitas várias pesquisas sobre isso, e uma delas é essa que foi publicada nesse ano de 2021, e fizeram uma pesquisa de vários artigos científicos, foi uma publicação de meta-análise, e chegaram à conclusão que a prevalência de DTM hoje no mundo, a cada 100 pessoas, 31 pessoas podem ter o diagnóstico de disfunção temporomandibular. Não somente o sinal ou sintoma, ele tem o diagnóstico propriamente dito da disfunção temporomandibular e ele precisa de tratamento. E você sabe que a disfunção temporomandibular, você tem duas divisões dela, que a gente chama de subtipos da disfunção temporomandibular. Esses subtipos você tem lá as desordens dolorosas, que são as desordens da dor, e as desordens articulares. E para você entender isso, você tem um questionário padronizado para pesquisa mundialmente conhecido, se chama DCTND, que é um critério para diagnosticar a disfunção temporomandibular de forma totalmente clínica. Então, você consegue saber se o paciente tem um deslocamento de disco com redução ou sem redução, se o paciente tem uma artralgia, ou se o paciente tem uma dor miofascial com dor referida, que nada mais é do que uma dor muscular, por exemplo, no masseter, referindo para algum dente, ou referindo para a asa do nariz, ou para a região de frontal.
Então, você tem vários outros subtipos, como a osteoartrose e a osteoartrite, que são doenças degenerativas, são doenças que causam uma destruição na estrutura óssea da articulação temporomandibular, tanto na fossa mandibular quanto na cabeça da mandíbula. Subluxação também é um outro subtipo de disfunção temporomandibular. Então, é preciso você entender a disfunção temporomandibular, saber os subtipos, para você começar a entender o quanto é importante saber diagnosticar DTM e entender o porquê dessa prevalência ter aumentado muito. E quando você começa a pensar nesse aumento da prevalência, você começa a ver que crianças e adolescentes também têm sido afetadas numa prevalência muito razoável. Foram feitos alguns estudos no Brasil, estudos esses que com 1.342 adolescentes e crianças, um outro estudo com 1.307 e um outro estudo com 934. Avaliaram adolescentes e crianças entre 10 e 17 anos de idade. E observaram o quê? Observaram que a prevalência de DTM variou entre 22% a 33,2%. Isso quer dizer o quê? Que até 100 crianças dessa ou adolescentes, 33,2 delas têm a disfunção temporomandibular. E observou-se que o pico da DTM nesses indivíduos foi por volta dos 12 anos de idade, muito provavelmente em decorrência daquele pico da puberdade no adolescente. Então, são dados importantes que a gente tem na literatura. Isso a nível de Brasil. Quando você pensa a nível de mundo, a prevalência de DTM em crianças e adolescentes, ela está variando entre 25,5% a 27,2%. Então, é uma prevalência alta. Você vê que no Brasil você pode ter até 33% das crianças e adolescentes com DTM. E no mundo você pode ter até 27% dos adolescentes e crianças com DTM. Então, é uma doença que está aumentando e acaba-se que ela é muito ligada à ansiedade, à depressão e principalmente a catastrofização. Então, foi feito um estudo chamado OPERA. Esse estudo ele foi iniciado em 2006 e ele contou com mais de 3.000 colaboradores, mais de 3.000 pacientes, e tiveram várias publicações desse estudo já. Eu separei aqui duas delas, 2011 e 2013, em que eles observaram o quê? Que o principal fator de risco para disfunção temporomandibular é a ansiedade, a depressão e a catastrofização. Então, a disfunção temporomandibular, ela está envolvida muito a fatores genéticos, fatores ambientais, e o indivíduo ele acaba sendo influenciado pelo ambiente que ele vive, e essa parte emocional, essa parte somática, psicossocial, é o que mais influi no surgimento da disfunção temporomandibular. Agora, você tem alguns dados que eu queria mostrar para vocês, interessantes, quando você pensa em dados coletados do CFO, viu? Do Conselho Federal de Odontologia. Por que eu estou querendo mostrar isso para vocês? Para vocês entenderem a oportunidade que é de se trabalhar com a disfunção temporomandibular. Então, olha quanto dentista você tem no Brasil. É o país que tem o maior número de dentistas por habitante. Então, você tem aí 362.833 dentistas cadastrados, inscritos de forma ativa em todos os conselhos regionais de odontologia a nível de Brasil. Desses dentistas, entre 2020 e 2021, 44.013 profissionais foram inscritos, ou seja, entre o ano de 2020 e 2021, surgiram mais 44.000 profissionais. Então, você tem uma média alta por ano de profissionais que estão chegando no mercado, ou seja, profissionais, cirurgiões, dentistas. A gente sabe que a odontologia ainda é uma das especialidades que você tem um reconhecimento e tem um retorno interessante. Porém, a concorrência para os profissionais está cada vez maior. Então, você pega um país com mais de 200 milhões de habitantes e você tem aí 362 mil dentistas, com quase 44 mil, mais de 44 mil formandos, entre um ano e meio praticamente, que você tem um ano de 2020 inteiro, e aí até outubro, 10 meses, um ano e 10 meses, você teve aí 44 mil
profissionais no mercado. Então, quantos profissionais entram? Mais de 20 mil profissionais por ano tá entrando no mercado. Então, a concorrência, para quem está começando, está cada vez maior. Agora, um outro dado interessante, quem gosta de estatística, você tem, desses 362 mil dentistas, 125.421 tem pelo menos uma especialidade. Isso corresponde a 34,5% dos dentistas existentes no Brasil. Agora, se você observar aqui, ó, nesse quadrinho aqui, está pequeno, não sei se vocês vão conseguir identificar, mas você tem, por exemplo, a ortodontia é a especialidade que mais tem profissionais inscritos. Então, a ortodontia ela tem aí mais de 28 mil dentistas que são especialistas em ortodontia. A disfunção temporomandibular, para você ter uma ideia, você tem aí 1.433 dentistas somente trabalhando com a disfunção temporomandibular e a dor orofacial. Isso corresponde, pessoal, a 0,004% dos dentistas trabalham com disfunção temporomandibular. Então, de 362 mil, apenas 1.433 no Brasil. Por isso, quando você começa a postar coisas de disfunção temporomandibular nas redes sociais, chove de paciente mandando mensagem, mandando direct, porque são pacientes que você tem uma demanda reprimida, são pacientes que têm o problema, não sabem o que é, os pacientes ficam o tempo todo perguntando as coisas, doutor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, será que é a DTM, será que não é? Então, você vê que os pacientes têm o problema, têm a DTM e não sabem realmente o que fazer. Às vezes já passaram por médicos e o médico fez tudo quanto é tipo de exame, pediu ressonância, pediu tomografia, não viu nada e fala assim, olha, você vai ter que procurar um dentista que parece que pode estar relacionado com a forma de você tocar os dentes. Normalmente os médicos falam exatamente dessa forma. E a gente observa, a gente sabe que na prática não é necessariamente essa forma de tocar os dentes que vai influenciar no surgimento da disfunção temporomandibular. Ela é muito mais complexa do que se imagina. Então, 1.430 profissionais, 1.433, na verdade, eu arredondei para 1.430. Então, 1.433 profissionais que trabalham com DTM no Brasil. Então, é um campo que tem ainda uma demanda reprimida, que você tem campo para trabalhar. Então, a disfunção temporomandibular, quando bem trabalhada, quando você faz um network com colegas da área, até com médicos mesmo, você começa a ter você receber mais pacientes, você começa a se tornar referência. Quando você se torna referência em uma determinada especialidade, você vai ver que a sua agenda vai vai começar a ter um nível de exigência maior, você vai ter um leque maior de opções de tratamento, de opção de trabalhar dentro de outras especialidades, como ortodontia, mesmo você sendo ortodontista, ou como protesista ou como bucomaxilo, você consegue absorver essa especialidade, ou até mesmo você que é recém-formado, que acabou de formar, ou que está ingressando no mercado de trabalho. A disfunção temporomandibular, assim, é uma oportunidade realmente para você se diferenciar dentro da odontologia propriamente dita. Até porque, como eu falei, a quantidade de profissional chegando no mercado, muito competitivo. Para quem está se formando, está ficando cada vez mais difícil você ter espaço dentro da especialidade, dentro da odontologia. Então, o que é preciso? É preciso se diferenciar, você ser diferente. E a disfunção temporomandibular é uma especialidade que te dá essa oportunidade. Agora, isso aqui eu separei esse estudo para mostrar para vocês, que foi um estudo que avaliou a prevalência de depressão, ansiedade e distúrbios do sono em pacientes com Covid-19. Então, observou-se que os pacientes que foram acometidos pela Covid-19, o índice de distúrbios do sono, de ansiedade e depressão aumentou drasticamente. Se você tem um aumento grande de pessoas que tiveram Covid, um aumento grande de distúrbios do sono, o que são distúrbios do sono? Apneia, ronco, mais o que? Bruxismo. Apneia, ronco e bruxismo são coisas que quem trabalha com disfunção temporomandibular tem domínio total.
Depressão e ansiedade, eu acabei de mostrar para vocês nesse estudo Ópera, que o paciente mais deprimido, mais ansioso, mais catastrófico, com essa alteração psicossocial, ele tem uma prevalência muito maior de desenvolver disfunção temporomandibular. Isso também mostra o aumento que vai ser de casos de paciente com disfunção temporomandibular devido a essas alterações, tanto de distúrbio do sono, quanto de ansiedade, quanto depressão. Isso é uma coisa que vai ser gradativamente, vocês vão começar a observar que o índice vai aumentar cada vez mais no consultório. Outra observação é a importância de você saber diferenciar as dores orofaciais de uma maneira geral. Então, tem acontecido muito situações clínicas que você tem um paciente que tem uma dor, ele se queixa, agora um exemplo que eu estou dando, ele se queixa de uma dor que, a princípio, ele acha que é uma dor dentária, procura o profissional, às vezes faz um tratamento endodôntico ou até mesmo um tratamento mais invasivo, uma extração, e a dor permanece. Existem dores miofaciais, que são dores musculares, que elas podem referir para uma outra região anatômica. Então, o paciente às vezes tem uma dor na região, por exemplo, nesse exemplo aqui, na região de temporal, e a dor pode referir para a região ali de canino, de primeiro premolar. Então, é muito comum essas dores miofaciais ter referência em uma outra estrutura anatômica. E ela pode referir na estrutura anatômica intraoral, ou seja, no dente. Então, isso às vezes confunde o profissional. Então, por isso que é importante você dominar a anatomia e, além de dominar a anatomia, saber entender e diagnosticar as dores orofaciais de uma maneira geral. Quem trabalha com disfunção temporomandibular sabe diferenciar uma dor orofacial, por exemplo, de uma neuralgia do trigêmeo, sabe diferenciar uma cefaleia primária, mesmo não sendo neurologista, a gente tem conhecimento necessário para isso. Você sabe diferenciar uma dor de uma cefaleia trigêmino autonômica, como uma cefaleia em salvas ou uma SUNCT. Então, você tem um embasamento teórico, científico, quem trabalha com disfunção temporomandibular, muito grande. E a gente você consegue absorver essa demanda de pacientes que está tendo com a alta de casos, com o aumento do estresse, aumento de ansiedade, esse mundo louco que a gente está vivendo, as pessoas cada vez mais conectadas, as pessoas cada vez mais sem tempo. Isso causa problemas emocionais, transtornos psiquiátricos, e isso acaba gerando problemas como a disfunção temporomandibular, muitos distúrbios do sono, como já mostrei para vocês anteriormente. E distúrbio do sono, quem tem distúrbio do sono, normalmente você tem aí um bruxismo, tem um apertamento. Quem trabalha com disfunção temporomandibular sabe controlar o bruxismo, sabe quando você tem um aumento da atividade eletromiográfica dos músculos da mastigação. Então, você sabe dosar isso, sabe controlar e sabe tratar. Aqui um outro exemplo de paciente que às vezes chega para a gente com dor na região de masseter, que está muito próximo à região de molares inferiores e até premolar, e o paciente jura que a dor é no dente. Na hora que você começa a avaliar, ele já fez a extração de um dente, você vê que a dor é uma dor muscular, é uma dor miofacial. Só que ele tem uma dor com uma sensibilização central tão grande. O que é a sensibilização central? Se você tem uma dor crônica, ou seja, uma dor que dura por mais de 3 meses, essa dor ela está o tempo todo emitindo impulsos nervosos para o sistema nervoso central. E esses impulsos chegando no sistema nervoso central o tempo todo, ele começa a sensibilizar os neurônios. E essa sensibilização é chamada de sensibilização central. Quando você tem uma sensibilização central, você tem uma alteração no limiar da dor do paciente. E quando você tem uma alteração no limiar da dor do paciente, você diminui o limiar de dor do paciente. E esse paciente que tem uma diminuição no limiar de dor, o que acontece com ele? Ele fica mais sensível à dor, mais suscetível à dor. Então, coisas que às vezes não causariam a dor, nesse paciente vai causar. E às vezes a gente acha que o paciente está com frescura, não é. Quem sabe de dor, quem trabalha com dor, sabe que esses pacientes que têm dor crônica, eles têm uma sensibilização central tão grande que realmente eles são muito sensíveis. Eles têm um limiar de dor muito baixo. Então, são pacientes mais complexos. E essa questão de você ter uma dor miofacial
e fazer uma extração, por exemplo, mutilar o paciente, e por falta, às vezes, de conhecimento na área de disfunção temporomandibular. Então, olha o quanto é benéfico para você como profissional, o quanto te enriquece, o quanto você pode ajudar esses pacientes quando você domina essa especialidade de disfunção temporomandibular. Então, a DTM, eu falo para vocês que é uma oportunidade de sucesso. Você tem aí, ó, eu enumerei várias situações. Você tem um número muito grande de profissionais no mercado, quase 400 mil dentistas, mais de 20 mil dentistas formando por ano. Você tem poucos profissionais ainda que trabalham com DTM e muito mais profissionais trabalhando com outras especialidades. Então, a DTM é uma especialidade nova, tem apenas 19 anos, ela é de 2002. Então, você tem um campo muito grande. A DTM, ela te dá uma noção enorme de anatomia e fisiologia. Você consegue diferenciar todas as dores orofaciais possíveis, tá? Até mesmo dores causadas por neoplasias, você consegue diferenciar de forma clínica e às vezes imaginológica, ou seja, por exames complementares por imagem, por exemplo. Eu enumerei para vocês, mostrei que essa evolução tecnológica, o próprio Covid-19, a pandemia, causou muito estresse, muita ansiedade, muita depressão e muitos distúrbios do sono nos pacientes. E mostrei para vocês que tem um estudo que mostrou que a maior causa de disfunção temporomandibular, ou seja, o principal fator de risco para o surgimento da disfunção temporomandibular, são exatamente esses problemas emocionais de estresse, ansiedade, depressão e essa somatização, essa alteração psicossocial. Isso mostra para a gente que a DTM é uma oportunidade de sucesso, tanto para você que está se formando, tanto para você que já tem um tempo de cadeira, tanto para você que tem ou não uma especialidade. Então, a disfunção temporomandibular, você vai observar que ela vai agregar muito para você. É uma especialidade nova, uma especialidade que não tem um tempo dedicado exclusivo para ela na faculdade. Algumas faculdades, boa parte das faculdades, ela ainda é uma disciplina optativa, ou seja, uma disciplina eletiva que não é obrigatória. Então, você tem uma oportunidade de crescimento dentro da odontologia, de crescimento do seu consultório, aumentar o número de pacientes por meio dessa especialidade. E quem está se formando, eu converso muito isso com colegas que já têm muito tempo de estrada e colegas como eu, que têm quase 20 anos de formado. Para quem está se formando agora, o mercado está muito mais complexo, muito mais difícil. E quando você quando você é um profissional diferenciado, as pessoas te olham com uma maneira diferente, o paciente te olha com uma maneira diferente. Mesmo você sendo jovem, estando começando a vida, você vai observar que esse conhecimento que a DTM dá, nenhuma outra especialidade dá. Ela te dá um engajamento, uma autoridade dentro da odontologia, que você domina realmente a parte de anatomia, de fisiologia, você sabe realmente como é o funcionamento, o engrenamento de articulação temporomandibular, de músculos da mastigação, tudo que faz com que os dentes funcionam está na parte de articulação temporomandibular, músculos da mastigação, ligamentos, toda a parte motora, você consegue dominar todo esse conteúdo. Então, pensem nisso, a disfunção temporomandibular é uma especialidade que está em evidência e ela vai crescer cada vez mais. Esse é o recado que eu tinha para passar para vocês hoje, tá, pessoal? Uma semana aí abençoada, fiquem com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos aí, sempre em prol da odontologia e para o crescimento da disfunção temporomandibular. Grande abraço em todos e uma semana abençoada.